E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo. Lembrando que desde o vídeo anterior, né, ah, eu resolvi fazer o livro Nosso Lar, tá? Então, quem não viu ainda, volte no vídeo anterior que tem lá o prefácio de Emmanuel e a apresentação. Então, Nosso Lar, gente, foi o primeiro livro da série André Luiz, tá bom? Como eu expliquei no vídeo anterior, eu fiz primeiro o livro Os Mensageiros, porque na época em que nós iniciamos esse estudo aí dos mensageiros, estava muito em voga, né, o livro Nosso Lar 2. O livro Nosso Lar 2 tem tudo a ver com o livro Os Mensageiros. E o primeiro filme, O Nosso Lar, foi baseado nessa obra aqui também, de André Luiz, chamado Nosso Lar. E realmente é bem mais fiel, né? Então vamos para o capítulo 1, nas zonas inferiores. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Senti-me, na verdade, amargurado doente nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, corações aos saltos, medo terrível, senhoreando-me. Muitas vezes gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estereótica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecessem de muito longe. Bom, gente, assim, claramente, quem já conhece Nosso Lar, claramente entende por tudo que ele vem explicando, esclarecendo do local onde ele estava, você percebe claramente que ele está no umbral, né? Então, ele já percebeu que ele desencarnou, ele já sabe que desencarnou, mas que ele estranha que ele continua respirando. Tanto é que ele fala que os pulmões continuam absorvendo o ar, né? Então, muitas vezes tem vários gritos de loucos, né? Ele mesmo começou a gritar, via que não tinha retorno nenhum. Quando ele fazia silêncio, ele ouvia muitos gritos. Quando não ouvia gritos de outros espíritos que com certeza estavam perturbados, né? Ele ouvia lamentos comovedores, né? Meu Deus, por que eu estou aqui, etc. Tal. Ele deve ouvir muito disso daqui. E outras vezes, gargalhadas sinistras, né? As gargalhadas sinistras, com certeza, são os obsessores que estão por lá. Então, ele ouve, vê formas diabólicas, rostos deformados, expressões animalescas, que é aquela que nós chamamos de zoantropia, né? Desculpe aí, a zoantropia, né? Que os espíritos transformam-se em formas de animais. Não são animais, mas se transformam. Para quê, gente? Para pôr medo, para impor medo a quem os ver, entendeu? A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta. Escuro, né? E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão.
Onde o lar, a esposa e os filhos, perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Então, olha, você vê, né? Então, para ele, a estranha viagem prosseguia, quer dizer, ele sabia que tinha desencarnado e ele estava ainda vivo, né? É isso que ele estava estranhando. Mas com que fim que eu estou fazendo essa viagem? O que está me levando, né? Ele não sabia ainda. Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia, né? Onde o lar, a esposa e os filhos? Quer dizer, onde que estava o meu lar? Onde que estava minha esposa? Onde estavam os meus filhos? Né? Ele perdera totalmente a noção do rumo. O receio do ignoto, quer dizer, o medo como ele era ignoto, ignorância, né? Então, o receio, o medo, eu dentro da minha ignorância tinha muito medo, tinha o pavor do escuro, das trevas, né? Atormentava a minha consciência, preferiria a ausência total de razão, o não ser, quer dizer, ele preferia não entender nada daquilo que ele estava entendendo e aquilo que ele estava passando, né? Ele preferia continuar na ignorância, passar por louco, mas não passar por aquilo que ele estava passando, né? Que era totalmente o estado de perturbação, consciente, mas perturbado devido a estar no umbral. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Ou seja, quando ele conseguia dormir, porque, gente, a gente sabe que os espíritos não têm necessidade de dormir, mas quanto mais inferior a nossa linha de pensamento, a nossa linha, aonde nós estamos, né? A nossa faixa de vibração, então mais humano os espíritos se tornam, né? Então sim, ele tinha ainda a necessidade do sono. Então quando ele conseguia dormir, os seres trevosos iam até ele, acordavam para assustá-lo, e ele saía correndo até conseguir despistar, né? Esses seres, né? Então por isso que ele fala no final, era imprescindível fugir deles. Reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundárias para a vida humana. Quer dizer, tudo aquilo, todas aquelas discussões filosóficas, políticas, científicas que ele tinha quando encarnado, para ele agora não interessava em nada, porque ele queria sair daquele instante, daquilo lá que ele estava perturbado naquela faixa vibratória, gente. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Ou seja, ele lia,
mas nunca tentou entrar na faixa de entendimento do que queria dizer aquelas palavras, seja do Velho Testamento, sejam as palavras de Jesus contidas no Novo Testamento. Quer dizer, ele não lia com a luz do coração, como ele fala no final. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. Quer dizer, ele jamais saiu daquele quadro que lhe era confortável, de ir à missa, ouvir o evangelho, mas entrar por aqui e sair por aqui, né? Ele nunca interpretou as escrituras. Em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. O que ele leva como criminoso aqui, gente? Criminoso é aquela pessoa que matou, que roubou. Ele não tinha sido um criminoso no conceito que ele tinha na Terra. Mas aqui, durante todo o nosso estudo, você vai ver os crimes que ele cometeu perante Deus, perante Jesus. A existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhara os vícios da mocidade no meu tempo, organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Ou seja, ele casou, fez filhos, vocês sabem que ele tornou-se médico, André Luiz foi um médico, né? Então ele organizara o lar, conseguira filhos, perseguiu a situação cômoda financeira, né? Para que conseguisse a tranquilidade econômica. E dentro daquilo, ele percebeu que foi um tempo perdido, porque ele não soube aproveitar a parte espiritual dele. Habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei, esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres da fraternidade. Ou seja, ele se fechou totalmente da família, não fazia questão de fazer caridade para ninguém, né? Ele fechou o grupo da família totalmente para, como ele fala assim, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. A prática do amor, da fé, da caridade com Jesus estava fora. Enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. Ou seja, aquilo que foi criado dentro da estufa, gente, ele faz uma comparação maravilhosa, né? A flor criada em estufa, a hora que ela foi jogada para a natureza, ela não soube lidar com as intempéries da natureza e morreu. É o caso dele, quando fora jogada na vida material, que só ligou para a parte material e não ligou para a parte espiritual. Então, espiritualmente, ele morreu. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou, como mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Todas as comparações que ele faz, gente, é com relação aos seres humanos
que estão lidando com as intempéries da natureza, que, por exemplo, ele está no deserto, e quando dá uma chuva, o vento da areia o sufoca. Quando ele está na natureza, que vem as águas, vem os tufões da natureza, né, ele fica com medo e se recolhe. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Aqui é uma advertência que ele faz para nós. Abram os vossos olhos, né? Para com a vida espiritual, para vocês recolherem os frutos pós-morte, né? Isso é uma coisa, né? Ele adverte a gente, né? Prepara os seus campos, né? Prepara as luzes que vocês vão atravessar para não passar pela grande sombra, né? Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Essa aqui é uma advertência feita por André Luiz. Então é isso, gente. Aqui nós iremos no próximo episódio ver que André Luiz trata da palavra umbral. Aparece no mundo espírita pela primeira vez a palavra umbral, através dessa obra. Viu? Então nós vamos ver nos próximos capítulos. Então é isso, minha gente. Tá aí o final. Esse é o primeiro capítulo, né? Depois nós iremos para o segundo capítulo, chamado Clarencio, né? Então, mais uma vez, eu não edito os vídeos, os erros de leitura, os erros na hora da gente de eu estar explicando, né? Aqueles brancos que dão na cabeça da gente, que somem os termos, né? Que a gente para pensar. Estão todos aí no vídeo, né? Vão lá, curtam, compartilhem, façam parte do canal, que quanto mais pessoas fizerem parte do canal, mais a mensagem do Espiritismo vai ser abordada e vai aparecer para outras pessoas estarem também conhecendo esse canal. Tá certo? Valeu então, gente. Até o próximo vídeo. Até mais.